بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou no livro do Sahih, o livro do Kitab al-Jama'a, sobre a oração em congregação, wal imama, e a pessoa de ser o imam. Citou o hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Ele disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: eu juro por aquele em cujas mãos está a minha alma. Eu cheguei a quase ordenar, reunir lenha e depois ordenar a oração. Então, quando feito o adhan, e ordenar um homem a liderar a oração e em seguida ir até homens que rezam dentro das suas casas e queimar as suas casas sobre eles. Isso o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está falando nesse hadith, jurando por Allah subhanahu wa ta'ala. Tem no outro hadith dizendo: se não fossem as mulheres e as crianças dentro das casas, ele iria queimar as casas dessas pessoas que deixam de rezar as orações na mesquita. E ele disse: eu juro por aquele em cujas mãos está a minha alma, se alguém deles soubesse que encontraria um osso com resto de carne, ou 2 cascos com carne, algum benefício mínimo que a pessoa possa ser chamada para esse benefício, para uma comida, para uma carne, para algo mundano, ele iria estar na oração do Isha da noite. Se ele for chamado para uma comida, para vir na mesquita, ele viria por causa da comida, ou viria por causa das questões mundanas, e não está vindo por causa das orações. Esse hadith ele tem uma extrema importância para nós, para os homens que não rezam as orações em congregação nas mesquitas. O Imam al-Bukhari ele citou que esse hadith para dizer que a oração em congregação ela é obrigatória para os homens, dizendo que esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que ele queria ajuntar lenhas e ir até as casas e queimar as casas sobre aqueles homens que praticam as orações dentro das suas casas e deixam de vir na mesquita, na casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Os ulama, eles tiveram divergência em relação à oração de ser feita em congregação ou de ser feita sozinha, a pessoa fazer ela sozinha dentro da sua casa. Os Shafi'iyya e os Hanabila, eles disseram que a oração em congregação para os homens é obrigatória. E a obrigação, se ele não fizer, ele está deixando de fazer uma obrigação e ele estará cometendo um pecado por deixar de praticar uma obrigação. Os Ahnaf e os Malikiyya, eles disseram que é uma sunnah aconselhável, sunnah muakkada. É aconselhável e é uma sunnah confirmada, que deve ser feita dentro das mesquitas, uma sunnah confirmada, que se a pessoa deixar, consequentemente, ele estará pecando. E todos os ulama, eles disseram que se há mesquitas e há muçulmanos ao redor dessas mesquitas, e não há ninguém que pratique as 5 orações dentro dessas mesquitas, todos os ulama disseram que todas essas pessoas estarão pecando, cometendo um grande pecado. Então, a oração em relação aos homens de ser feita em congregação dentro da mesquita é uma obrigação para os homens, isso em relação à escola dos Hanabila e dos Shafi'iyya. E é uma sunnah aconselhável, muakkada, onde disse a escola dos Ahnaf e Malikiyya. E é uma obrigação de todas as escolas das pessoas rezarem dentro da mesquita. E se a mesquita for fechada e não tiver a oração, as 5 orações sendo praticadas nessa mesquita, todas as pessoas ao redor dessa mesquita, eles terão o pecado, eles pecarão. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nesse hadith, ele nos confirma isso, dizendo que as pessoas que rezam dentro das suas casas e eles têm condições de vir nas mesquitas, isso em relação aos homens, que ele iria queimar as suas casas se não fossem as mulheres e as crianças dentro dessas casas. Abdullah ibn Mas'ud, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele dizia
que somente se atrasava das orações em congregação os hipócritas que são conhecidos na hipocrisia, e todos nós sabíamos dessas pessoas. Então, se eles quisessem falar quem são os hipócritas no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles poderiam apontar as pessoas que não vinham praticar as orações em congregação dentro da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E assim, vários dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ao ouvirem vários dos hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dizendo sobre a obrigação da oração em congregação dentro da mesquita para os homens, eles disseram que é uma obrigação, e se a pessoa deixar, ele estará cometendo um pecado e deixando de praticar uma obrigação. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.